Olá, e aí meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo episódio aqui do Sessão às 6. Pra quem não me conhece, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro e dessa vez vamos finalmente falar sobre uma série bastante aguardada por muitos fãs. Ela que estreou sua primeira temporada saindo semanalmente no Disney Plus. Hoje a gente vai bater um papo sobre a nova série animada X-Men 97, que é uma continuação da série animada original. E para me acompanhar no papo de hoje temos o retorno do meu amigo cosplayer Lucas Garcia. Tudo bem, mano? Fala, galera. Opa! Cara, é uma honra estar aqui de novo. Tô muito ansioso pra conversar sobre X-Men, como eu tava falando com você. Tava falando só com a minha namorada e agora eu tô louco pra falar contigo. Vamos lá. Mano, por favor, aproveita e se apresenta pro pessoal que ainda não conhece o seu trabalho. Bom, pra quem não me conhece, eu sou cosplayer. Tô um pouco afastado dessa área, mas pretendo voltar em breve. E também tô me aventurando um pouco no YouTube, criando um conteúdo sobre jogos também. O canal é Luke. Falo sobre histórias de jogos com uma certa imersão. Com um vídeo estilo atmosférico, sabe? Pra ficar imersivo. Entendi. Maravilha, pessoal. Maravilha. Pra quem tiver interesse, eu vou deixar o link do canal dele na descrição, tá bom? Realmente é muito bom te receber de volta aqui no Sessão às 6. Ainda mais pra falar de um grupo que a gente tanto gosta, né? A gente nem é fãzinho dos X-Men desde criança. Nossa, então... nem um pouquinho. Então, assim, a gente tem muita coisa pra conversar. Avisando pros ouvintes que teremos, sim, spoilers. Então, recomendamos já ter conferido a primeira temporada, porque ela veio aí com muitas surpresas que precisam ser discutidas. Então, estão avisados. E mais uma coisa, quem puder, por favor, acompanhe esse episódio até o final, porque eu tenho um comunicado importante que é de interesse de vocês, certo? Então, é isso, mas agora bora começar, como sempre, com a sinopse. Bora lá. A sinopse é a seguinte, é bem genérica na verdade que eu encontrei, mas é a única que tem, né? Um grupo de mutantes usa seus fabulosos dons para proteger um mundo que os teme e os odeia. Bom, o showrunner, né, e criador desse projeto é um cara chamado Bo DeMaio, acho que é assim que se diz. E a primeira temporada completa já está disponível no catálogo do Disney Plus. Cara, acho que um ótimo jeito de começar é falando da série original, né? A animação original que cativou tantas pessoas que se tornaram fãs dos X-Men até hoje. Aí eu queria saber duas coisas. Primeiro, você chegou a ver essa série? Você pegou essa época? E a outra coisa agora que a gente já viu essa temporada toda, você acha que as pessoas precisam ver a série original pra entender os X-Men 97? O que você acha? Então, eu assisti quando era criança, logo eu não lembro tanto da história, não lembro de cronologia, de eventos, nem nada do tipo, eu era bem criança mesmo. Mas eu lembro que eu gostava muito, que eu gostava demais mesmo. Se eu não me engano, passava na TV Globinho, posso estar errado. Agora, falando sobre essa questão que você perguntou de precisar, eu acho que não precisa você assistir ela, porque a galera que fez agora meio que fez ela pensando nisso, de você não ter que ver, acho que são 5 temporadas, né? São 5 temporadas de uma animação que, por mais que seja boa pra época, pra assistir hoje em dia, talvez ela seja um pouco datada. Eu cheguei a tentar reassistir ela hoje em dia, só que eu não consegui muito bem, sabe? Eu achei que ficou meio travado assim pra mim. E os roteiristas, eles deram um jeito de fazer... Por exemplo, tudo que aconteceu sendo uma continuação do que aconteceu na animação anterior, eles deram uma breve explicadinha, sabe? No próprio episódio falando sobre. Então acho que nessa questão você meio que não precisa ficar preso a isso, sabe? Entendi. Olha, eu inventei de fazer a loucura de maratonar a série original antes de ver essa nova, e só depois eu descobri que, como você falou, são 5 temporadas com vários e vários episódios. Quando eu vi que tava chegando o dia da nossa gravação e eu ainda nem tava perto de terminar, bateu um leve desespero, aí eu achei melhor só ver até a terceira temporada mesmo, então eu vi, tipo, as 3 primeiras, senão não ia dar tempo. Mas olha...
te confesso que eu demorei um pouco pra gostar, viu? Foi isso que você falou. Realmente são épocas diferentes, então são maneiras diferentes de você trazer a narrativa dos X-Men. Mas assim, até a metade da primeira temporada, tava achando tudo muito paradão, eu não tava curtindo muito, sabe? Mas sabe o que me ajudou super, sendo bem sincero? Sair de legendado pra dublagem brasileira. Antes eu tava vendo legendado. E assim, nossa, não sei o que aconteceu, mas quando eu mudei pra dublado, a série parece que ficou 1000 vezes mais interessante e prendeu bem mais a minha atenção, sabe? Claro que alguns episódios são melhores do que outros, mas eu consegui gostar bem mais e assistir bem mais fácil quando eu mudei pra dublagem brasileira, sabe? Mas, enfim, mesmo vendo até a terceira meio que numa correria, eu sou muito grato por ter visto antes de ver essa série nova, porque apesar de você conseguir, como você falou, entender o básico aqui, por serem novas histórias, né? X-Men 97, por ser uma continuação de algo que já existe, ele constantemente lembra de aventuras do passado, né? De grandes acontecimentos, de vilões, de uniformes. Então, quem já tem essa bagagem vai ser muito mais beneficiado do que quem tá vendo tudo pela primeira vez, eu acredito. Que dificilmente vai sentir o mesmo impacto com o retorno dos personagens e tudo mais, sabe? Por exemplo, teve uma cena nos primeiros episódios, quando a Jean pega o uniforme original dela, aquele verde com a máscara amarela, e ela fala, eu não uso isso desde a batalha na Lua contra os Shi'ar, que tentaram destruir os X-Men. E na hora eu pensei, meu Deus, eu acabei de ver esse episódio, mano. Realmente você usou lá mesmo, eu lembro, sabe? Eu tava... Então, mesmo na correria, eu sinto que eu fiz a coisa certa, porque eu fiquei bem mais orientado ao que tava rolando do que se eu nunca tivesse visto nada antes, sabe? Sim. Então, também teve isso. Sem contar também que eu não sou muito de ler os quadrinhos antigos, na verdade, nem os atuais eu tô lendo muito. Faz tempo que eu não leio os quadrinhos. Nossa, eu também. Faz muito tempo que eu não leio quadrinho, cara. É verdade. Sim. E eu sinto que a série original, mesmo ela sendo meio densa e tudo mais, eu sinto que tudo que eu perderia horas e horas e horas e horas lendo os quadrinhos e cada edição encontrando pra comprar ou ler online, eu sinto que eles conseguem condensar muito bem nos episódios, entendeu? Tipo a saga da Fênix e o círculo interno, alguma coisa assim. Toda essa parte que eu nunca tinha lido nos quadrinhos, eu sinto que eu consegui ter uma boa noção assistindo a série. Então eu sinto que ela foi bem educativa, digamos assim, pra mim, que não tava conseguindo ler os quadrinhos no momento, entendeu? Então também teve isso. Eu sinto que eu terminei as 3 temporadas conhecendo um pouco mais, sabe? Do passado dos X-Men, o que me ajudou muito pra começar essa nova temporada. No caso, essa nova série. Apesar de eu concordar com você não ser essencial. Sim, você falando sobre nostalgia, realmente, quando você vê, assim, até nos últimos episódios, quando, por exemplo, o Ciclope coloca, todos eles, né, tem uma troca de uniforme, né, o Ciclope coloca aquele uniforme que ele tampa a cabeça toda, o Wolverine também usa aquele que é meio marrom com amarelo, né, o Magneto, o próprio Magneto com o uniforme clássico dele, com capacete e tal, que ele não tava usando a série toda. Dá uma nostalgia, dá uma sensação de caraca, agora sim eu tô vendo isso de verdade. E sem contar a própria música, cara, de verdade, eu danço, eu fico cantarolando ela e dançando igual um bobinho, igual um retardado quando ela começa. É sério, todo episódio, eu não pulo, não consigo. Eu amo aquela música, ela fica na cabeça tipo o dia todo depois que eu assisto o episódio. É surreal, é uma nostalgia assim, muito boa mesmo. Mano, demais. Sem contar que eles conseguiram criar várias maneiras de usar diversos momentos dessa primeira temporada, mas não ficou muito repetitivo porque sempre tinha alguma diferença. Às vezes era com a guitarra, às vezes era mais leve, um pouco mais de fundo. Sim. Entendeu? Eles sempre davam variações da mesma música e dessa forma eu nunca ficava enjoado, sabe? Pior que isso é verdade. Enfim. Enquanto eu assistia, tinha vezes que eu ficava, nossa, parece que dessa vez tá um pouco diferente alguma coisa. Eu ficava reparando que o som tava um pouco diferente mesmo. Pior que é verdade, agora que você falou, eu parei pra pensar nisso. Sim. Pois é. Mas assim, entrando mesmo nessa primeira temporada dessa nova série, bora começar com todos os pontos altos. E eu acho que podemos concordar que são vários, né? Sobre os personagens, a gente fala com mais detalhes mais pra frente. Mas pra otimizar, eu separei 3 categorias. Se você tiver alguma quarta ou uma quinta e quiser acrescentar, pode ficar à vontade. Mas eu separei em a história mesmo, a narrativa, o que a gente achou, a animação e as cenas de ação.
Aí, o que acontece? Sobre a história, eu queria saber, num geral, você curtiu, achou confuso, muito viajado, era o que você esperava, consideraria um ponto alto, como é que é? Eu achei a história ótima, muito, muito boa mesmo. Porém, teve um episódio em específico que eu achei que foi tipo assim, como que eu posso falar de uma forma que não fique tão exagerada? Não sei, mas eu achei que foi um pouco desperdício de um episódio. Queria ter visto mais coisas e não apresentaram muita coisa, que foi o aniversário da Jubileu. Eu acho que talvez você concorde. Sim. Foi o meu menos foi um preferido negócio, assim, também. não sei se é porque eu já não tenho tanta afeição assim com a Jubileu. Sério, mano? Eu acho ela que, tão assim, legal. Ela é uma adolescente, cara. Eu sei lá, eu acho que cada vez mais eu tô ficando meio rabugento. E eu não tenho paciência pra adolescente. Entendeu? E o Roberto também, assim, por mais que tenha a história dele com a família dele, eu também nunca gostei muito do Mancha Solar, sabe? Mas no geral esse episódio, apesar de ser um episódio maneiro, o negócio do videogame e tal, acho que eles entram pra dentro do videogame, eu como gamer me amarrei nisso. Mas de todos eles, esse foi o episódio que eu achei que, queria mais explicações, mais coisas, e não me explicou quase nada, não me mostrou nada de interessante, sabe? Mas agora, no geral, todos os outros episódios foram muito bons, principalmente o início e o final, assim, porque eles abordaram umas coisas surreais, tipo assim, as cenas de ação do Ciclope, eu fiquei apaixonado, cara. Aquela apresentação dele, eu fiquei, nossa, esse é o Ciclope que eu conheço, cara. Meu Deus. Pô, caraca, o cara usando os raios na luta, não só pra atacar os caras com os raios, mas pra se movimentar utilizando os raios, né? Tipo, eu fiquei, que isso? Eu nunca vi isso. Caraca, surreal. A animação tá muito rápida, mais dinâmica, né? Tu não vê isso, por exemplo, na animação antiga, ou até em filmes, assim, que, sei lá, ele só usa o raio e pronto. Eu achei que ficou muito bom. E tiveram episódios que abordaram coisas muito sérias, né? Apresentando temas graves e sempre mostrando também, não tendo medo de demonstrar sangue, machucados, coisas do tipo. Eu gostei bastante disso, tá? Eu quero aproveitar essa oportunidade, já que você falou sobre o episódio 6. Como eu não tenho aqui no roteiro, eu vou aproveitar e adiantar. Realmente é o meu episódio menos favorito, mas nem é pelo arco da Jubileu e do Mancha Solar, porque eu acho esse vilão bem engraçadinho, sabe? Eu acho ele meio besta. O motivo pelo qual eu acho ele legalzinho é porque ele me lembra muito o maluco do controle Você tá falando do Jovens Mojo? Titãs. Do vilão Mojo? Sim, ah, sim. sim. Ele me dá muito vibes maluco do controle do Jovens Titãs. Aí, por causa disso, eu que acho divertido essa ideia de você pegar os X-Men e transformar eles em entretenimento pra aumentar a audiência, enfim. Mas assim, o que me atraiu menos nesse episódio, eu acho que foi porque aquele arco da Tempestade, ele deixou ela muito de escanteio, sabe? Eu acho que eles demoraram muito pra engatar esse arco dela. Sinto que nesse episódio foi isso. Tipo assim, eles conversando e tudo mais. Uhum. E foi isso. É que esse episódio ele foi dividido em duas partes, né? No mesmo episódio, foi, né? é verdade. Verdade, eu acabei de lembrar. Foi bem só conversa, ela tentando se redescobrir, né? Com o Ford. Foi realmente bem parado, bem parado mesmo. E outra coisa que eu acabei lembrando, enquanto você falava, é que uma coisa que eu não gostei tanto, assim, no geral dos episódios, é aquela sensação de urgência, tanto, tirando um episódio específico, mas, tipo, muitas coisas que acontecem num episódio, e tu fica, caraca, e agora? No outro episódio já é revertido, sabe? Tipo, de certa forma. Então, assim, a Tempestade perdeu os poderes e eu já imaginava que, talvez no próximo ou no outro, ela já iria conseguir os poderes, sabe? E, caraca, agora eu não tô conseguindo lembrar de outra coisa, mas eu lembro que eu vi algumas coisas que eu fiquei, tipo, num episódio acontecia e no outro já, tipo, desfazia, sabe? Essa sensação de, caraca, deu ruim. Tirando no episódio de Genosha, né? Sim. No episódio de Genosha, de fato, aquilo ali aconteceu. Eu até pensei que o Cable, no episódio seguinte, ia voltar tudo no passado e resolver tudo. Até cheguei a pensar isso, sabe? Também, mas sim. eu fiquei até feliz que não. Pra falar a verdade. Senão eu ficar meio desapontado. Achei muito interessante isso que você falou, mas eu diria que a melhor coisa que eu tenho a dizer sobre a história, que definitivamente é um ponto alto, e meio que tem a ver com o que você já disse, é você perceber que quem tá por trás dessa série são pessoas que entendem a essência da proposta dos X-Men, entendeu? Tipo, os mutantes sempre foram, além de, claro, super-heróis e tudo mais, sempre foram sobre pautas sociais, né? Pautas de direitos humanos, os mutantes como minorias marginalizadas, que são vistos como uma afronta às pessoas normais, entre aspas, que se sentem ameaçadas por verem pessoas diferentes do que eles andando na rua, né? E
Esse é um dos motivos pelo qual o X-Men sempre serão heróis atemporais, né? Essas pautas de minorias atrás de direitos humanos, preconceito até hoje é algo muito em alta. E eu lembro quando fui ver a série original, e duas coisas me marcaram muito. E ver que foi uma animação que saiu nos anos 90 me deixa muito surpreso. A primeira é uma cena de um homem se fantasiando de um monstro e assustando um tribunal da justiça e tudo mais, pra todo mundo achar que era um mutante e deixar as pessoas ainda mais assustadas, né, com mais medo. E a segunda coisa que me marcou muito foi quando criaram um vírus em um laboratório e fazer as pessoas associarem essa nova doença com os mutantes. E isso me assustou muito, ver até que ponto o ser humano está disposto a diminuir um grupo de pessoas que já são marginalizadas, sabe? E eu tô falando tudo isso porque em X-Men 97, apesar de muitas histórias loucas, você sente que isso ainda é uma prioridade, sabe? Tipo, a luta por igualdade e dignidade. Tipo o tribunal do Magneto, né? A volta daquele grupo Amigos da Humanidade que atiraram na tempestade, como você falou. Então, manter a essência dos X-Men viva e super interessante foi algo essencial pro sucesso dessa série, eu diria, sabe? É muito bom. Eu gosto muito de ver isso. E eu fico realmente surpreso que no passado já, na época da animação, ou até na época dos quadrinhos, você já via meio que questões raciais sendo abordadas, sabe, numa animação antiga. Eu fico, nossa, caraca, dá até pra relacionar, de certa forma, com o meio LGBT. Eu, pelo menos, eu sinto uma conexão ali, tá ligado? Por mais que não diga explicitamente, por mais que tenha um pouco a questão do morfo ali, né, o morfo, eu sinto às vezes que eles estão falando sobre o gene X, só que dava pra facilmente falar sobre racismo ali ou sobre questões LGBT, e eu acho isso muito bom mesmo. Sim, com certeza. Eu senti muito isso, em especial quando o Roberto, ele tava meio que se assumindo pra mãe naquele episódio. Verdade, que ele fala, isso. Mãe, eu sou um X-Men, eu sou um mutante. Aí ela fala, meu filho, eu já sabia, a casa queimou 4 vezes, mano, a risada que eu dei quando ela falou, a casa queimou 4 vezes, ou era um demônio ou era você sendo mutante. Nossa, eu achei muito engraçado isso. Isso foi muito bom mesmo. Foi muito bom, mas assim, eu achei muito inteligente e atual que primeiro ela disse que aceita e depois ela falou, não, mas a gente vai criar todo um sistema aqui pra esconder dos nossos acionistas, do público e tudo mais, porque aceito você, mas vamos tentar, tipo, não dar muita pinta, entendeu? Isso é coisa tão atual, velho, e realmente me deu muito vibes comunidade LGBT se assumindo e tudo mais. Então, realmente, essa cena em especial me chamou muita atenção. Isso foi bem legal mesmo. Isso chamou muita atenção minha. Enquanto você falava, inclusive, eu me arrepiei por achar foda e lembrar disso. Sim, exatamente. Agora, sobre a animação. Mano, que upgrade, viu? Conseguiram, assim, melhorar o que já era bom. Eu confesso que eu gostava da qualidade anterior, sendo que, como não era em HD e tudo mais, quando eu fui assistir no Disney Plus, era uma qualidade meio pixelada, tipo assim, às vezes, dependendo do ângulo, enfim, ficava meio borrado, parecia uma coisa meio embaçada, e claro que isso é resquício da época, né? Mas ainda assim, eu achava aquela animação 2D muito bacana e tal, animação 2D clássica, né? Clássica anos 90. É, muito boa, não tem como. Mas aqui eles conseguiram melhorar o que já era bom, tipo, a qualidade eu achei excelente. E melhorou bastante o visual de alguns personagens também. Eu realmente acho que a qualidade da animação valorizou alguns personagens que até então eu não acho que era tão valorizado. Por exemplo, a Jubileu. Porque assim, na série original, seus poderes, né, seus fogos de artifício, são todos meio um negócio meio branco, né? Tipo assim, que meio não tem branco. muita vida. O que eu sempre achei uma decisão meio estranha, né? Mas aqui dá uma vida absurda pra personagem, sabe? Umas explosões cheias de cor, super coloridas. E a qualidade da animação ajudou muito nisso, né? Você vê reflexos refletindo, por exemplo, no óculos do Ciclope. Quando ele olha em um ângulo específico que tem uma lâmpada ali, reflete, sabe? Você vê a sombra de outros personagens, tanto no óculos dele quanto no óculos da Jubileu. A iluminação e a sombra tá espetacular. Tá espetacular. Fogo, todas essas coisas que geram sombra e luz, tá muito linda mesmo. Obviamente por questão da tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Mas, caraca, eu fiquei, assim... Por exemplo, você vê uma série tipo Arif, o Arif é linda. Mas eu sinto que X-Men é muito mais lindo que o Arif. Sim, justo. Mesmo pegando alguns traços parecidos, o traço de animação é meio parecido e tal, mas eu acho que o do X-Men tem um upgrade a mais ainda por cima, sabe?
Sim, é verdade. Eu fiquei apaixonado, cara. Principalmente pelo... Cara, Ciclope... Eu tô apaixonado pelo Ciclope até agora. De verdade, cara. Fizeram jus ao meu personagem. Hoje em dia ele não é mais um corninho. É verdade, tem isso também, agora né? ele é um personagem de respeito. É verdade. Ele é um pouquinho corno, eu diria. É um pouquinho, aqui e ali. Semi-corno. Mas a gente passa um pano porque, né, deixaram ele muito interessante. Ele ficou muito mais interessante. Mas realmente a animação, eu sinto que ela consegue fazer a difícil tarefa de ser mais atual, ser uma coisa um pouco mais moderna, mas ela ainda assim ser muito retrô. Eu acho que a essência disso é a abertura, tipo a abertura dessa série. Eu achava que eles conseguiam manter a essência da qualidade da animação retrô dos anos 90, né? E ao mesmo tempo deixar tudo mais nítido, com uma qualidade melhor, mais colorido, entendeu? Então eles conseguiram fazer a mesma coisa. Eu não acho que eles mudaram completamente o conceito da original pra conseguir deixar os mutantes mais interessantes. Não, eu acho que eles conseguiram fazer as duas coisas. Claramente é uma continuação da série original, mas ao mesmo tempo é uma versão melhorada, eu diria, sabe? É um upgrade, né? Uma evolução. E pra finalizar os pontos altos, temos também as cenas de ação, né? Eu queria saber se você tem uma favorita, se bem que você já passou super pano aí pro Ciclope, né? Falando aí, tá apaixonado por ele e tudo mais. E eu devo confessar que ele me impressionou muito também, velho. Ciclope tem umas cenas de ação que me fizeram respeitá-lo bem mais do que qualquer outra produção dos X-Men. Eu sinto que o Ciclope, ele era sempre colocado como uma piada do ponto de vista do Wolverine. Wolverine, ele é muito o centro das atenções em vários filmes e séries. Esse é um dos motivos pelo qual eu fiquei um pouco saturado do personagem na minha adolescência e tudo mais, porque eu sentia que se eu quisesse ver alguma coisa dos X-Men, eu estava vendo Wolverine e o resto, entendeu? Wolverine... É igual tem uma animação, exatamente, que é Wolverine e os X-Men, se não me engano, né? Exatamente. Que é como se fosse, tipo, Wolverine e o resto, sabe? Exato. Sendo que, tipo assim, os mutantes, uma mina de ouro ali, velho. Cada um com alguma habilidade super interessante. E levando em consideração que nos quadrinhos o Ciclope é um líder de muito respeito, eu nunca consegui ver isso nos filmes ou até nas séries, sabe? Eu nunca consegui, tipo assim, caramba, ele realmente é o líder. E nessa série eu acho que é a primeira vez que eu digo assim, de boca cheia, que ele é um líder e eu vejo com muita clareza. E parte disso são as cenas de ação. Mano, nos primeiros, tipo, 10 minutos, quando você vê que o Ciclope, ele participa daquela sequência em que eles estão resgatando o Mancha Solar, o jeito como ele se move, como você mesmo falou, que ele usa a força das rajadas dele pra ele poder se movimentar. Pra empurrar ele, né? Isso. Quase como se ele estivesse, tipo, flutuando, entendeu? Tipo, no chão. Ele dá um dash, uma deslizadinha pelo chão, assim. É muito estilosa, essas cara. deslizadas eu acho tão coisa de animação. E eu acho que deixou ele muito mais interessante. Eu adoro quando fazem isso. Quando eles pegam um personagem que até então tem um poder ou uma habilidade que ninguém dá nada, digamos assim, e transformam isso numa coisa super legal que faz você querer ter o poder dessa pessoa, entendeu? E as cenas de ação do Ciclope, no primeiro e no último episódio, eu acho, foram tão bem coreografadas, velho. E deram tantas utilidades pra, além dele conseguir soltar laser pelos olhos, que realmente transformou o poder dele numa potência mesmo. E sem contar que isso contribui pra a postura dele de líder. Então eu achei tudo de bom, sério. Ele finalmente teve uma postura de líder, realmente. Ele chega como o salvador lá, né, no primeiro episódio. Ele chega dando o peito dele, a cara tapa, né? Só ele ali na frente, depois que chegam os próximos e tal. Ele sozinho contra uns 5 caras, não sei. Foi muito bom. Outro personagem que, assim, as cenas de lutas foram perfeitas, e eu acho que, parando pra pensar agora, talvez até ganhem do Ciclope, assim, botar numa disputa, é a do Noturno. Porque, cara, o Noturno ficou surreal. O efeito da fumaça dele indo de um lado e teleportando pro outro ficou lindo demais. E, inclusive, tem um episódio, eu acho que é o episódio de Genosha, né? Que mostra ele lutando com as espadinhas. Ele segura uma espada em cada mão, uma espada com o rabo, e luta fazendo duplinha com o Wolverine. Mostra como é que é a vista do Wolverine quando é teletransportado, sabe? Que faz tipo um túnel, assim, não sei se você vai lembrar, faz tipo um efeito visual de como que se fosse a vista do Wolverine, né, no meio disso tudo. Cara, fica muito lindo. E ele fica todo muito rápido, muito dinâmico. Ele bate em um, aí teleporta, bate pras costas, já vai pro outro, pula nas costas do outro. Caraca, é surreal, cara. Toda a luta que tem o Noturno, sem contar que a personalidade deles, conseguiram passar uma personalidade surreal pro Noturno, cara. Sim. É disparado um dos meus favoritos dessa animação também. Cara, você tirou todas as palavras da minha boca. Eu ia falar dele logo em seguida e você já me resumiu completamente. Eu sou muito fã do Noturno. O que me fez ser fã dele foi X-Men Evolution. Eu acho que eles fazem um trabalho muito bom
com esse personagem. Essas cenas de ação dele, tipo, ter ele da metade pro final da série foi uma das melhores escolhas que a série poderia fazer. Eu achei ele um personagem fantástico. Verdade. O teleporte dele, né, é visualmente muito interessante. E houveram poucas oportunidades, somando todos os filmes e séries dos X-Men, que a gente realmente vê como é quando ele tá teleportando, né? Como que é, por onde ele passa, pra onde ele vai, nesse microsegundo aí que ele tá usando os poderes. E eles conseguiram trazer isso aqui também. Mas aquela sequência deles protegendo a vampira, mano, contra aqueles robôs sentinela orgânicos, sei lá. Ele e o Wolverine, tipo, ele indo por todos os lados, a câmera se mexendo e ele com 3 espadas, como se 2 não fossem o bastante, ele ainda tem 3. Tipo assim, mano, isso aí é muito legal, velho, ele é muito legal. E quem discordar tá errado, sabe? É isso. Quem discordar tá errado, não tem como, é basicamente isso mesmo. Essas cenas todas de ação desse episódio, né, que apresentam o Noturno, inclusive, são todas muito boas e muito pesadas, inclusive, cara. Eu chorei assistindo esse episódio do ataque. Sério? Ah, sério. O próprio Gambit também, as cenas do Gambit são muito boas, os efeitos das cartas dele, os poderes dele, né, como que eu posso falar, os raiozinhos que ele faz, sabe, a animação tá muito bem feita, ficou tudo muito bonito, e muito dramático também, né. Sim, demais. O último destaque que eu queria dar em relação às cenas de ação, tem uma cena muito rápida que a Tempestade usa os poderes no primeiro episódio, que eu acho que é tipo em um deserto. No início, eu não entendi muito o que ela tava fazendo. Quando eu entendi que ela tava lançando raios mesmo, tipo, eletricidade na areia e transformando em vidro, mano, quando eu entendi, eu falei, essa é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida, velho. Isso é muito bom. Foi genial. Aí depois virou um tornado, eu acho, com os cacos de vidro, alguma coisa assim. Os cacos de vidro, cara. Genial, velho. Meu lado fãzinho X-Men ficou, gente, é isso. Pra mim é isso. Isso aqui é a obra-prima do cinema, entendeu? E olha que nem era cinema, era uma série, mas enfim. Cinema 2. Exatamente. Cinema 2. Então, assim, muito bom. Falando sobre o Noturno, inclusive, assistindo ele, me deu vontade de fazer cosplay de Noturno. É mesmo? Sério, eu acho que dá um trabalho, vontade. viu? Essa cor da pele dele e tudo mais. Você ia ter que se pintar de azul, né? Mas ia dar um trabalhinho. Mas eu apoio. Mas, caraca, pra tu ver como que eu gostei. Porque o Noturno sempre foi um personagem que eu sempre amei muito. Sim. Até pela questão da história dele, né? De ser abandonado, ser perseguido pela aparência. Porque ele não é só um mutante normal, vamos assim dizer, né? Ele tem a aparência dele completamente demoníaca até. Botando isso também com a religião dele, né, que ele é catolicão mesmo. Sim. E anda com terço na mão, quando as coisas estão ruins ele vai e pega o terço dele. Eu acho isso muito, muito maneiro, cara, de verdade. E é uma coisa que eu, pelo menos, não me lembro da animação do X-Men Evolution. Eu não me lembro deles abordarem esse lado católico dele, que é um lado muito presente no Noturno, né? Sim. Exato. Eles pegaram muito bem a essência de todos os personagens, como você estava falando. Todos eles são muito bem desenvolvidos da forma como eles são nos quadrinhos. Exatamente. Mas assim, por falar em cosplay que você disse, eu confesso que eu também, e olha que eu nem sou de fazer cosplay, mas tipo assim, em festa e tudo mais, tipo Halloween, eu gosto. Mas enquanto eu assistia, eu comecei a sentir uma vontade de fazer cosplay do Ciclope e da Jubileu. Você acredita nisso? Da Jubileu? Eu acho que são os óculos, mano. Aqueles óculos são muito massa. Eu acho que dá fácil, entre aspas, assim, pra fazer pelo menos um cos pobre do Ciclope na pré-estreia de Deadpool 3. Comprar algum óculos vermelho, aí usavam uma camisa meio azul com o símbolo dos X-Men no peito. Eu acho que ia ficar massa, velho. Eu comecei a pensar essas coisas enquanto eu assistia também. Não foi só você, não. Essa animação, ela trouxe muito de volta um lado muito criança, meu, cara. Eu fiquei muito, muito bobinho vendo ela, tipo assim, eu acordava 9, 10 horas da manhã, e daí eu já acordava, já ia, avisava minha namorada e falava, olha só, hoje é quarta-feira, vamos ver agora o episódio, não quero tomar spoiler, faz seu café da manhã. Tipo, preparava o café da manhã e assistia X-Men tomando café. Sim. Cara. Isso é coisa que eu fazia quando era criança. Sim. Mas ela ficava tipo, meu Deus, mais um dia desse meu namorado surtado. Ou ela era tipo, não, vamos também, bora correr, liga a televisão. Ela era qual das duas? Não, ela embala junto. Ela nunca foi tão ligada com os X-Men. Tipo, ela sempre assistiu os filmes e tal. Mas com essa animação, ela ficou tipo, caraca, mané, é muito bom. Isso daqui foi a melhor coisa que eu já vi dos X-Men. Ela ficava animada junto, entendeu? É muito bom, cara, ter alguém assim pra compartilhar, né? Pessoalmente, assim. Ah, que bom, mano. Sim, com certeza. Eu imagino que pra muita gente tenha sido tipo um evento, né? Tipo uma festa. Eita, chegou quarta-feira. Dia dos X-Men. Tipo assim, trabalhar, não. X-Men, entendeu?
quarta-feira foi basicamente o evento. Eu provavelmente agora vou ficar de luto, né, nas próximas quarta-feiras. Justo que acabou, né, a primeira temporada. Eu não faço a menor ideia de quando, se já tem alguma data, alguma coisa, eu não procurei também. Mas eu espero que em breve já volte logo pra segunda temporada. Tem muita coisa pra responder, Sim. né? Acabou de um jeito assim... Tem muitas perguntas, Sim. mais pergunta do que resposta no final das contas. Eu dei uma pesquisada, eu já sei de algumas coisas, mas eu vou deixar você curioso. Porque agora, a gente chega numa parte que eu tô super curioso pra saber o que você tem a dizer. Porque mesmo com todos esses pontos positivos maravilhosos, houveram alguns momentos que me impediram de amar ainda mais essa série. Eu nem chego a dizer que são pontos ruins, mas que pessoalmente eu não curti muito, sejam umas decisões dos personagens, ou alguma falta de destaque pra alguns. Eu sei que você já meio que falou um pouco disso com aquele episódio 6, que você não curtiu muito e tudo mais, mas eu queria saber o que você acha. Por exemplo, eu achei péssimo que o Xavier precisou se dar como morto pra ele se casar em outra galáxia, em outro planeta com a mulher que ele queria. Aí depois ele percebe, não, acho que eu vou voltar. E ele volta, tá tudo pegando fogo, a mansão tá destruída, o mundo tá se acabando. E eu percebo que ninguém, a não ser que eu tenha perdido, mas eu acho que ninguém ficou... Então você forjou sua própria morte, meu querido? É isso mesmo que você fez? Eu percebi que o pessoal ficou mais preocupado, no caso os X-Men, ficaram mais preocupados com o fato dele ter dado tudo pro Magneto no testamento dele, do que realmente questionar que ele forjou a própria morte. Eu fiquei muito indignado, porque pra um cara que se diz o pai dos X-Men, o fundador dos X-Men, eu achei tão escroto da parte dele fazer isso, sabe? E eu acho um trabalho tão grande você, tipo, ter alguém pra matar você, mas na verdade nem matou de verdade. Eu achei uma coisa tão... Enfim, eu não sei, velho. Eu queria um contexto maior sobre isso, sabe? Alguma redenção dele em cima disso. Eu não sei, eu achei meio... Eu não tinha parado pra pensar por esse lado, pra falar a verdade, até você falar agora. E isso é verdade. Talvez isso tenha sido porque meio que tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Talvez eles não tivessem tido tempo pra se preocupar com isso. Um dos que se preocuparam mais foi o Ciclope, né? Ficou bem chateado, mas assim... 10 minutos depois ele tava tipo, não, tá bom, tamo de boa. Vida que segue, né? Vida que segue. E realmente, esse negócio dele ter ido pra... Foi outro planeta, né? Acho que foi. Eu não gostei muito porque, sei lá, ele virou meio gado por um momento, assim. Eu achei que foi meio estranho. Esse episódio, velho. Ele tava sendo meio manipulado, de certa forma, ali, sabe? Tipo, não sei. Sim. Que bom que durou pouco tempo, pra falar a verdade. Eu achei daí, também. Realmente, eu não lembrava, mas foi uma parte que eu não gostei muito mesmo. Uhum. E eu tenho um negócio que eu não gosto de ver o Xavier andando, eu gosto de ver ele na cadeira de roda. Era isso que eu ia dizer. Mano, eu achei muito estranho que sempre que ele aparecia publicamente com a mulher dele, que é a Imperatriz, então é uma pessoa que todos os olhos estão nela, que ela é uma pessoa de respeito e tudo mais, todas as vezes que ele aparecia em público com ela, ele tava usando um negócio, uma armadura, uma armadura. Ele parecia mais o Lex Luthor do que o Professor Xavier. Nossa, é verdade, velho. Eu não tinha pensado nisso. Mas eu achei que, tipo assim, pra uma série que se diz tão diversa e tem uma proposta, como a gente falou, tão progressista, você ter um personagem cadeirante e deficiente que, tipo, precisa esconder a deficiência dele pra poder se casar com a mulher que ele ama. Eu achei isso tão estranho, sabe? Ficou tão implícito, tipo, eles nunca falaram sobre isso. Mas essa decisão eu achei tão esquisita. Eu não sei direito porquê, se tá nos quadrinhos ou não. Mas eles nunca abordam isso, entendeu? Enfim. Eu acho que foi muito porque essa sociedade, né, esse povo, ele tem muito aquilo na cabeça deles de ser uma, vamos dizer assim, uma galera mais evoluída, né, sem defeitos, vamos assim dizer. Então acho que ela meio que quis esconder esse defeito dele pra sociedade. Pode ter sido isso, é o jeito que eu interpretei. De manter a linhagem genética mais pura, né, um negócio assim, tipo... eles são bem assim, Justo, Pode ser uma forma de interpretar, talvez, né? Outra coisa que eu não curti muito, na verdade que eu demorei pra entender por que eles estavam tomando essa direção. Eu acho meio estranho você tentar tirar o Magneto do foco dele, daquela proposta de ser o vilão que acha que os mutantes são muito superiores a qualquer outra pessoa e que eles têm que prevalecer em uma era só dos mutantes e tudo mais. A série focou muito no Magneto, mas não com ele sendo vilão, ele sendo um cara super gente boa e que de repente decidiu mudar e ser o novo Xavier e abraçar o legado. Ele ficou tão tocado pela morte do amigo, do Xavier, e tudo que tava no testamento foi pra ele, que ele decidiu, tipo, tomar a frente dos X-Men, ser o líder. Eu achei tão estranho isso, eu achei tão fora do personagem. Mas assim, eu entendo que
tudo que eles fazem é em nome dos quadrinhos. E os quadrinhos têm umas histórias loucas, histórias fora do convencional acontecem, inclusive essa. Com certeza devem ter várias histórias do Magneto sendo o líder dos X-Men, ele sendo o líder de uma equipe de heróis, ele sendo um herói ao invés de um vilão. Com certeza deve ter. Mas eu achei que você focar tanto nisso como eles focaram, eu achei meio estranho, sabe? Mas eu entendi depois que isso serviu ao propósito de que ele tentar seguir essa linha de raciocínio do Xavier não funciona, porque quando ele tentou vender essa realidade maravilhosa que as duas raças podem coexistir, ele foi deixado na mão, prometeu uma coisa pra aquela criancinha verde, né, que tava ali perto dele. A criança morreu, todo mundo perto dele morreu, dele tentando proteger o legado do Xavier, essa ideologia de coexistência. E no final descobri que foi tudo em vão, porque não deu certo. E Genosha, como você falou, foi dizimada. Então, assim, eu entendi o que eles quiseram fazer. O arco dele realmente foi interessante, então eu entendo que no final das contas ele voltou pra aquela mentalidade de não devemos confiar nos humanos, os mutantes são os melhores e superiores, então eu entendi, mas até a gente chegar lá, eu senti que a gente perdeu muitas oportunidades de focar no Ciclope, que é um líder mais interessante. Por exemplo, aquele desastre em Genosha, eu achei um desperdício tão grande que só tinha o Gambit, a Vampira e o Magneto, velho. Por que a gente tava focando tanto no Magneto? Quando, tipo, imagina só como seria incrível se tivesse todo mundo lá. O Ciclope, a Jean, mas estavam só eles três e, tipo assim, e o Magneto que até então era um vilão. Outro motivo é, desde criança eu aprendi a não confiar no Magneto, entendeu? Eu não confio no Magneto de jeito nenhum. Ele pode falar que virou o santo, o próprio discípulo do Xavier, que agora ele vai ser o líder dos X-Men. Aonde que eu vou acreditar nisso, mano? Esse homem já passou a perna neles tantas vezes que eu fiquei tipo, tá, mas qual que é a pegadinha? O que vai acontecer? E até a gente chegar no final, que tem aquele arco dele todo desenvolvido, foi que eu entendi o que eles estavam querendo fazer, sabe? Tipo assim, eu não achei ruim porque eu entendi e o tempo dele, focado nele, poderia ter ido pra outros X-Men, entendeu? Eu concordo, causa uma certa estranheza você ver o Magneto sendo o líder dos X-Men, você fica tipo, nossa, como assim? E demorou um pouco pra mostrar essa transição dele, ele ficou por bastantes episódios, né, sendo uma pessoa do bem, vamos assim dizer. Eu tava só esperando mesmo a ficha dele virar, porque eu sabia que isso ia acontecer, isso daí tava explícito praticamente. O Magneto sempre transitou bastante, né, Sim. entre estar ali ajudando, de certa forma, os X-Men e daqui a pouco vira o maior vilão dos X-Men. Sim. Em diversas histórias isso aconteceu, então eu já imaginava que isso fosse acontecer. Esse negócio de ele ter ficado tanto tempo mostrando o lado dele, né, o roteiro, fez até eu começar a concordar, de certa forma, mais com o Magneto do que com o Professor Xavier, de verdade. Sim, entendi. Cara, principalmente depois do ataque lá a Genosha, porque eu fiquei com ódio. Eu fiquei, nossa, não, nós humanos somos um lixo. Nós temos que morrer mesmo, é isso. Cancela todos nós. Cadê o Magneto? Trazer a era dos mutantes, né? O roteiro deixou, de certa forma, difícil de você querer ficar do lado dos mocinhos até, sabe? Uhum, com certeza. E isso é resultado de um roteiro muito bem escrito, né? Que você pode até não concordar com o Magneto, mas você entende muito o lado dele, porque tá muito claro, entendeu? Então, assim, isso foi bom. O cara ele tem um background, né? Ele é judeu, Sim, na época dos nazistas. Ele tem background, ele sabe que ele não pode concordar, não pode... acreditar, não sei, nas pessoas, vamos dizer, ele sempre tá com o pé atrás, então, pô, ele viveu a pior época da sociedade, então eu acho que dá pra super concordar com ele. Ele é, tipo, duplamente minoria, né, porque além de ser judeu e ter passado por isso tudo, ele era mutante. Foi utilizado como arma no passado, foi escravizado e tudo, né. Então ele se ferrou de todas as formas possíveis. Dá pra justificar demais o ódio que ele tem a tudo e todos que não são mutantes. Isso é uma coisa que a gente não pode negar, né? Mas por falar em Magneto, outra coisa também, muito polêmico isso aqui, mas eu quero muito saber a sua opinião. Qual a sua opinião sobre Magneto e Vampira terem sido um casal? Eu acho que, por mais que o Magneto seja, de certa forma, assim, um velho sarado, musculoso, como a gente diria assim, um dilf, eu acho que é meio nojento, de certa forma, ver a vampira beijando ele, tá sabia? Bom. Não era bem isso que eu esperava que você dissesse, mas tudo bem. Continue. Tá, deixa eu reformular melhor. É que assim, cara, eu gosto muito do Gambit e eu acho ele muito fofinho o jeito que ele trata, muito carinhoso, romântico, tá? O Gambit é o último romântico, sabe? Eu acho muito legal o jeito que ele trata a vampira.
E sei lá, o Magneto eu sempre vi ele como um vilão. Sim, tipo, eu não gosto exato. de ver meus heróis beijando os vilões, sabe? Sim, Ficando com vilões. eu sou igual, velho. Nossa, eu não gostei muito, não. Eu ainda tô processando. Eu achei interessante pra dar uma apimentada, porque X-Men também tem muito vibes novela das 8, né? Tipo assim, triângulo amoroso. Muito triângulo amoroso. Aí o clone muito. que traiu quem, que um filho que não existe mais. Tipo assim, umas coisas muito, muito loucas de novela. Eu entendo que dessa perspectiva, pra deixar as coisas mais interessantes, trouxeram a vampira com o Magneto. Mas, sei lá, velho, não precisava. Eu sei que ela, nos quadrinhos, teve isso também. Dela ficar teve? Teve, ela de ficar... Eu nunca li, mas eu sei que teve. Eu já vi sobre, entendeu? Talvez eu tenha caído numa fake news, entendeu? Mas eu já vi alguma coisa sobre isso. Então, assim, eu assisti isso e eu fiquei, tá, meio que eu tô ligado disso daí. Mas ainda assim me causou muito estranho, até porque eu fico muita dozinha do Gambit, cara. Ela saindo do quarto, assim, o Gambit olhando e vendo, tipo, sabendo o que aconteceu, sabe? Eu fiquei tipo, nossa, tadinho, o que fizeram? Olha como massacraram meu garoto. Justo. O que me fez ter um pouco de ranço desse casal, primeiro foi isso que você falou do Magneto ser um vilão. Então, a partir do momento que você traz esse clima de romance, é como se ela estivesse ignorando todas as tragédias que o Magneto já fez. Embora ela também tenha transitado, né, de ser meio que vilã no passado, mas enfim. Sim, mas eu acho que a trajeto de redenção dela foi bem mais heróico e interessante do que o do Magneto. Magneto, pra mim, ele ficou do bem semana passada, ontem, entendeu? E terminou a temporada vilão de novo. Então, assim, enfim. O Gambit também, né? Meio que era vilão, assim, bandido e tal. E também se redimiu, né? Justo, Mas é que o Magneto, ele é super vilão. Ele não é, tipo, vilão. Ele não é bandido. O Magneto é, tipo, super vilão. É a nível, assim, acabar com o mundo, sabe? Isso. E a vampira, ainda assim, que é uma heroína, ainda pensar, talvez eu queira dar uns beijos nele. Eu fiquei, minha filha, se controla. O Gambit tá do seu lado, entendeu? O segundo motivo pelo qual eu não gostei muito desse casal é justamente isso. Porque eu achei meio desnecessário aquela cena dela dançando, o jeito super erótico no qual eles estavam dançando ali em Genosha antes do ataque, mas eles estavam se esfregando tanto que eu pensei, gente, vocês querem que eu saia? Eu posso pausar, eu saio, assim, porque tava com uma intimidade assim tão grande ali, eu fiquei, nossa, e na frente do Gambit, até ele saiu, eu falei, assim que ele saiu eu pensei, boa Gambit, vai embora mesmo, se eu pudesse eu ia embora também, vai embora, porque ela sabe que ele gosta dela. Não sei. Talvez seja essa perspectiva dele ser a única pessoa que ela pode tocar, né? Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar mesmo. Ela deve ter um nível, assim, de carência muito alto. Tipo, imagina só, no mundo inteiro, a sua vida toda, por, sei lá, 20 e poucos anos da sua vida, você nunca pôde tocar na pele de alguém, de verdade, sabe? Sempre através de algum tecido, de alguma cobertura. Nenhum familiar, nada, nenhum carinho, você nunca sentiu de verdade o calor da pele humana, sabe? É verdade. Então talvez isso justifique um pouco, mas ainda assim, sei lá. Exatamente. Justifica, mas sei lá. É isso. Justifica, mas sei lá. Eu acho que essa é a melhor opinião que eu poderia ter. Exatamente. E, mano, a última coisa que eu achei meio mais ou menos, assim, é que, assim, eu me considero fã dos X-Men. Os X-Men os filmes originais dos X-Men são uma das portas que se abriram pra mim em termos de conhecer e gostar e amar filmes de herói. Sendo que, às vezes, nessa série, você tem que ser muito fã dos quadrinhos pra você entrar na vibe da história que tá sendo contada, entendeu? E nem sempre era muito a minha vibe. Essa coisa de ter um clone da Jean, aí terminou aquele episódio, beleza. Não, o Senhor Sinistro realmente ele mexe com o gene, né, com a genética dos mutantes, beleza. Essa é a proposta dele, não é novidade. Aí a gente vê que a clone dela continua lá participando da série. Aí nós temos duas Jeans, aí começa a ter um triângulo amoroso do Ciclope com as duas Jeans, entendeu? Aí, tipo assim, às vezes a história ficava tão louca que eu pensava, mano, será que eu tô entendendo direito isso que tá acontecendo? E eu ficava pensando, quem é muito fã dos quadrinhos e leu esses quadrinhos deve estar amando tudo isso. Quem é muito nessa vibe e entra nesse nível da história deve estar curtindo bem mais do que eu. O que eu tô querendo dizer é que eu acho que talvez o público dessa série não seja tão amplo como poderia ter sido, entendeu? Tipo assim, eu acho interessante que essa série é pros fãs e eu acho isso ótimo, mas tiveram algumas histórias que até eu ficava meio tipo, eu não sei se eu tô entendendo, às vezes tá um pouco confuso. Tinha uma tendência de ir pra um lado que pedia demais pra mim, pra eu acreditar. E quem é muito fã dos quadrinhos já tá acostumado, entendeu? Sim. Isso me remeteu bastante à saga do clone do Homem-Aranha.
que deixa um negócio bem confuso com a morte da Gwen. Daqui a pouco a Gwen volta, e daí, o que é isso? Como assim a Gwen tá aqui, sabe? Ele me lembrou um pouco sobre isso. Eu nunca fui uma pessoa que leu os quadrinhos dos X-Men. Eu li mais quadrinhos do Wolverine na minha infância, sabe? Histórias solo dele. Então eu não vou saber, tipo, dizer exatamente como que foi. Eu sei que teve essas coisas todas, sabe? Mas eu não é exatamente como você, eu não vou saber. Provavelmente um fã, uma pessoa que leu, né, sobre isso na época, vai ficar tipo, nossa, isso daí aconteceu, caraca, interessante, tudo mais, sabe? E embora eles tenham dado uma simplificada, né, de certa forma. E uma simplificada, inclusive, que eu talvez não tenha gostado muito. Por exemplo, a parte da Madeline, vamos supor, no mesmo episódio onde ela falou, como que é? A Rainha dos Gnomos, não lembro, como que é? A Rainha dos Goblins, o nome que ela dá, ela tem um nome que ela, eu esqueci qual é o nome dela. Rainha dos Duendes. Aqui tá falando Duende. Eu achava que era Goblins ou Gnomes, sei lá, eu não sei. Aqui tá falando Duendes. É alguma coisa assim. Tipo, por exemplo, ela tava lá, eu sou a Jean Grey. Beleza, no mesmo episódio, eu sou a Jean Grey. E aí daqui a pouco ela descobre que ela é um clone, que ela é a Madeline, que ela é a rainha dos goblins, não sei o que, vira super vilão, vou destruir o mundo, eu odeio todos vocês, não sei o que. Acaba o episódio ela sendo do bem e indo embora. Tudo se resolveu no mesmo episódio. Eu achei meio tão rápido. Nossa, ela fez essa transição assim, abrupta, sabe? Do nada. Eu fiquei tipo, caralho. Justo. O único motivo pelo qual eu não questionei muito isso é porque, como ela foi criada pelo Senhor Sinistro, eu achei que ela tava sob a influência dele. Então, quando eles derrotaram ele, pelo menos temporariamente, ela meio que se libertou e criou uma consciência própria. E decidiu seguir a própria vida do jeito dela. Eu entendi isso, mas realmente foi um pouco apressado. É o lado meio arriscado de você querer colocar muita história em um episódio de 30 minutos, né? Sim, eu vi umas pessoas falando que o arco dela como vilã acaba durando mais tempo, sabe? Ela fica por um tempo sendo vilã antes de vir a ser a Madeline e, sabe, abraçar a causa dos mutantes. Então eu vi que ficou... Eu achei certamente estranho, assim, quando eu assisti. Depois vendo a galera falando sobre, eu fiquei, nossa, bem que eu achei que foi bem rápido mesmo. Mas agora, Lucas, eu queria seguir com você pra sessão dos personagens. Sendo que, assim, a gente meio que já começou falando disso, né? Existem vários personagens aí que a gente já começou falando. Então eu queria só passar por cima de alguns, ou vários, né? Porque eu gostei de todos os personagens, que eu sou bem indeciso. Mas, começando pelo Xavier e o Magneto. Eu acho que a dinâmica deles dois, que eles continuam deixando muito interessante. Essa questão que eles são yin e yang, sabe? Que eles se complementam, eles ainda são amigos, tipo, eles têm uma inimizade que se complementa de um jeito muito bonito, eu acho. E mesmo eles tendo ideologias bem opostas, eles se respeitam muito ao ponto de ter uma certa amizade, ao ponto de cada um respeitar o jeito como o outro quer fazer as coisas, apesar de não concordarem, essa sabe? dinâmica é muito boa. Então eu acho que isso continua sendo muito bem escrito, muito bem feito, e um dos pontos altos da série, eu diria, sabe? No último episódio a gente consegue ver, né, o passado deles, assim, se conhecendo e tal. Os dois descobrindo que são mutantes. Eu achei muito fofinho, inclusive. Eu achei muito legal. É muito legal que eles, apesar de serem inimigos, né, quer dizer, apesar de serem, assim, terem uma visão muito diferente uma da outra, no final das contas eles são amigos e querem o outro bem, sabe? Tipo, eles não querem machucar o outro. Eu acho isso bem legal. Sim, isso é muito massa. Em seguida temos Jean Grey. Ela era a minha personagem favorita na infância e eu sofri muito, velho. Quando eu assisti X-Men 2, aí ela morreu. Aí eu fiquei, nossa, podiam ter matado tanta gente, tipo o Noturno, a Vampira, qualquer pessoa. Aí vão matar logo a Jean Grey, eu fiquei tão triste. Aí depois ela volta como uma louca, possuída, psicopata. Aí eu fiquei, nossa, só porque eu gostava dela, velho. Eu sofri tanto na infância. Tipo, tendo a minha personagem preferida, sendo justamente a que é possuída, uma louca, enfim. Fiquei muito, muito bolado. Mas aqui, eu sinto que eles fizeram jus a ela. Eu sinto que os filmes realmente foram cruéis com ela, mas aqui as suas cenas de ação eu achei que são ótimas. Eu amei que ela não passou a temporada toda sendo a mãe, tipo, a grávida da série, sabe? Eu imaginei que isso ia acontecer. Sério, eu fiquei com muito receio disso. Assim que eles mostraram ela grávida no trailer, eu fiquei, será que ela vai ficar a temporada toda de escanteio? Porque ela é uma favorita de muitos fãs, né? Foi isso que eu pensei. Então eu fiquei meio curioso quanto a isso, mas tipo, quando no segundo episódio ela já pariu e tudo mais, no terceiro, quarto, ela já voltou à ação, né, e tudo mais, eu fiquei muito feliz porque a gente conseguiu arrancar dela várias cenas boas de ação, né?
E eu gostei tanto que eles deram mais dignidade pra essa personagem, sem participar de uma cena de ação, sem desmaiar tanto nos braços do Scott, né? Teve uma cena que... Não é? Pois é. Assim, eu lembro que teve uma parte que ela conseguiu segurar metade de um prédio caindo, sem ficar muito fraca, entendeu? Sim. Tipo, sem... Quando eles deixam ela trabalhar os poderes dela, entendeu? Eu acho isso muito, muito bacana. E sem contar que a Fênix, no episódio final ali, foi a cereja do bolo, né? Ela renascendo ali daquele rio que ela tinha sido jogada, né? Ela subindo, fazendo aquela referência, aquele arco clássico da personagem, né? Então foi a cereja do bolo, com certeza. Eu gostei muito dela. Eu concordo com tudo que você disse. Você disse até coisas que eu iria falar. Mas agora, falando sobre ela, esse lance da Fênix, eu acho que eu queria ter visto um pouquinho mais da Fênix, sabe? Tipo, no finalzinho ali, eu sei que não tinha muito espaço pra fazer isso agora. Eles estavam preocupados em falar sobre outras coisas, né? Que tinha muita coisa acontecendo. Mas, por exemplo, ela morreu, né? E reviveu como a Fênix. E a Fênix simplesmente foi embora, assim. Tchau, oi, tchau, Jean Grey. Eu fiquei tipo, poxa, mas já pensei que ela ia, sei lá, continuar super poderosa. E agora eu sou a Fênix de novo, renasci, não sei o quê. Mas foi bem rápido, sabe? Por exemplo, toda abertura é diferente, né? Tem umas cenas diferentes. Eu sempre vi uma cena dela da Fênix. Cena da Fênix. Eu fiquei, nossa, vai ter a Fênix uma hora. Vai ter a Fênix uma hora. Quando ela realmente aparece, foi muito rápido. Eu queria ter visto mais, sabe? A única coisa que eu tenho a reclamar é isso. Eu queria ter visto mais da Fênix. E ela fica insana. Sim, eu entendo, Mas eu gostei que, tipo, quando ela apareceu... Eu gostei que, tipo, se é pra aparecer pouco, que apareça do jeito certo, no momento certo. E eles deixaram pra ela aparecer no último episódio. E justamente foi ela que deu aquele golpe fatal que acabou com o Senhor Sinistro. Que tirou toda a genética dele e ele ficou super velho. Sim. E, enfim, eu achei que aquilo ali foi massa. Sim, eu Mas gostei realmente muito é disso. interessante. Só queria ter visto mais mesmo. A única reclamação é essa. Sim, não, justo. Mas eu espero que se eles voltarem com a Fênix, eu espero que eles deem um pouco mais de contexto. Claro que eu ainda preciso ver mais 2 temporadas da série original dos X-Men, mas eu terminei numa parte que essa entidade realmente saiu do corpo dela e foi embora. Mas eu sei que nos quadrinhos ela possui outros X-Men, amplificando muito os poderes deles, deixando eles muito loucos e desequilibrados, como fizeram com a Jean. Se eu pudesse escolher uma coisa pra eles fazerem com ela na próxima temporada, é darem um pouquinho mais de contexto de como que ela tem uma conexão especial com a Fênix, que sempre que ela precisa, a Fênix tá lá, entendeu? Tipo, como que isso aconteceu? Como que uma parte da Fênix vai estar sempre na Jean se a Fênix foi embora? A não ser que isso seja explicado nas temporadas que eu não vi dos X-Men original, entendeu? Isso é uma coisa que eu tento relevar, porque pode ser que nunca seja explicado, mas é uma coisa que me deixa curioso, sabe? Sim, eu ia gostar muito de ver um arco de novo, assim, da Fênix, sabe? Não só em um episódio, mas um arco onde mostrasse mesmo os problemas que vem com a Fênix, sabe? Eu acho que isso é bem interessante, bem maneiro. E outra coisa também é que, assim, o único lugar que eu já vi eles comentando sobre a Fênix ter possuído outras pessoas foi nos quadrinhos. Eu não acho que nenhum filme ou série fez isso. Se essa série quisesse trazer novos arcos com a Fênix possuindo novas pessoas, personagens populares, tipo o Ciclope, por exemplo, sob certos contextos e tudo mais da história, eu ia achar super interessante. Tipo, pra variar um pouquinho, sabe? Mas ainda assim ser fiel aos quadrinhos e tudo mais, enfim. Eu acho que ia ser interessante. Eu também trouxe aqui a Tempestade e a Vampira. Eu coloquei elas duas juntas porque na animação original elas duas são as minhas favoritas. Eu jurava que ia ser a Jean, porque como eu falei, nos filmes eu gostava muito dela, mas quando eu comecei a assistir a série original, fiquei surpreso como que a Tempestade e a Vampira foram uma dupla que, assim, elas têm um calibre, assim, tão alto em termos dos poderes delas e de serem úteis nos combates em grupo e tudo mais, que eu fiquei muito surpreso como que eu gostei delas na animação original. E mais aqui, apesar delas terem seus momentos, no geral elas foram bem deixadas de lado. Repetindo, elas têm seus momentos, mas principalmente em cenas em grupo, que na série original eu senti que elas contribuíram muito, sendo o peso pesado, as mais poderosas basicamente. Aqui elas raramente puderam participar de grandes batalhas, né, digamos assim. Nos episódios finais que elas se reuniram e se encontraram, aí eu achei que, nossa, perfeito. Final de temporada, né, que todo mundo se encontra, então também teve isso. Mas eu senti que elas foram deixadas um pouco de escanteio. Eu sei que a Tempestade teve o arco dela, a Vampira teve o triângulo amoroso dela, mas eu tô falando mais nas cenas em grupo, sabe? A mesma vibe que eu senti na animação original dos anos 90, eu achei que sentiria aqui, mas não foi muito o caso, entendeu? Eu espero que a segunda temporada dê mais combos delas duas juntas, interagindo juntas, entendeu? Tipo, elas são muito amigas na animação original. O que você acha?
a Jean Grey tava muito mais amiga da Tempestade, né, nessa nova animação, do que a vampira da Tempestade. Eu achei fofinho também, muito legal a amizade delas. Tipo, quando a Tempestade perde os poderes, aí a Jean vai e fala, não, você continua sendo da família, você continua sendo uma de nós. A Tempestade que acaba não se aceitando, né, e vai embora, e aí começa todo o arco dela. E agora, falando sobre esse negócio do final da temporada, de sentir o peso da Tempestade, eu achei que a Tempestade fez um pouco de falta, porque ela é um mutante nível ômega, ou seja, ela é uma deusa praticamente, né? Assim como o Magneto é o deus do magnetismo, ela é a deusa do... Como que eu posso falar? Eu esqueci a palavra. Da natureza? Da natureza, do tempo? Então assim, ela como uma quase deusa, eu achei que era pra ela, tipo assim, destruir sentinelas, sabe? Lá nos últimos episódios que tinha... Sabe, eu senti um pouco de falta disso, só. É isso que eu acho mais. E a vampira eu não achei muito... Achei muito bom. Eu não tenho muita coisa a reclamar sobre o quanto aproveitaram ela, não. Eu achei que esse negócio do triângulo amoroso foi muito bom. A parte também, depois que o Remy morre, né? O Gambit morre. Sim. Ela querendo aquela vingança, ela indo atrás do Trask, do cientista lá. Ela joga, ela tipo até mata, entre aspas, ele, né? Joga ele lá do prédio. Eu fiquei, nossa, ela fez isso mesmo, caraca. E todo mundo fica em choque. E o Noturno fica tipo, vampira, o que você tá fazendo, amiga? Essa louca. Eu fiquei, caraca, cara. Eu achei bem pesado, assim. Eu, particularmente, faria quase o que ela fez mesmo. Eu ia ficar com muito ódio. Não, mas eu achei engraçado que nessa cena, todo mundo chocado, o Noturno. O que você fez e o Wolverine ao lado? Olha, eu faria exatamente a mesma coisa que ela fez. Nossa, mano, cortou completamente o clima. Eu tava super um clima pesado que ficou. Aí o Wolverine, na verdade, eu faria igual. Eu achei muito engraçado. É muito bom. Essa relação entre eles é muito boa, né? Cada um tem um ponto de vista mesmo. E é isso que eu acho dessas duas personagens. Eu gosto muito da Tempestade, acho ela muito estilosa e eu queria ter visto mais dela mesmo. Sim, exatamente. E outra coisa, ainda sobre a Tempestade, eu sinto que ela poderia ter sido ainda mais dramática. Uma coisa que eu percebi que ela faz na animação original, que eu acho muito bom e que eu queria que as atrizes que interpretaram a personagem no cinema, que elas tivessem um pouquinho disso, que é conversar com os elementos na hora de você lançar os poderes, tipo, forças da natureza, me ajudem, entendeu? Todo aquele monólogo dela, eu acho que é muito dramático, mas eu acho que ajuda muito a associar ela como uma deusa. E existem civilizações dentro do universo da Marvel que realmente a consideram como uma deusa, né? Ela é uma divindade, né? Ela pode parar seca, tipo, trazer água, fazer chover e tudo mais. Então, assim, eu acho isso muito interessante. E essas falas dela mais de conversa com os elementos, com o vento, com o sol, essas coisas, eu sinto que isso reforça essa ideia de divindade dela. A única pessoa que eu acho que faz isso, acho que é o Thor. Eu não sei se o Thor já fez isso de conversar com os deuses e tudo mais. Adoraria ver, tipo assim, alguma interação dela com o Thor, porque os dois meio que são deuses, entendeu? No cinema, um dia no futuro, eu adoraria ver eles dois. Mas enfim, eu gostei disso. Mas por mim eu queria ver ainda mais. Na série original ela tem muitos monólogos, assim, conversando com vários elementos enquanto ela lança os poderes. É uma coisa que eu já me acostumei, que é da personagem, sabe? Eu assistiria até mais. Mas enfim, espero que essas duas personagens tenham mais destaque na próxima temporada. Mas continuando aqui com o próprio, né, o Gambit, que você até mencionou aí. Eu não tenho muita coisa pra falar dele, mas eu admito que ele foi muito injustiçado. Muito injustiçado. E é muito mais descolado, digamos assim, na animação original do que aqui. Aqui ele só foi tipo triângulo amoroso. Não foi muito valorizado, foi meio... Eu senti realmente que ele foi meio injustiçado, eu acho que ele merecia um pouco mais. E quando ele tentou dar a volta por cima contra aquele sentinela gigante, ele morreu. Mas foi uma morte meio tipo... Tô triste, mas eu não sei se essa morte vai durar, porque nós estamos falando da Marvel, entendeu? Então assim, será que ele vai voltar ou não? Terminou que nessa temporada ele não voltou, mas ele realmente, tipo, tá dado como morto, teve até funeral e tudo. Eu realmente achei que ele poderia ter sido um pouquinho mais valorizado, sabe? O roteiro poderia ter dado mais dignidade para o personagem. Eu fiquei com pena dele, eu não vou mentir não. Eu gosto muito do Gambit, por conta da animação antiga. Inclusive, quando eu descobri naquele filme antigo do X-Men Origins Wolverine que tinha o Gambit, eu fiquei super hypado pra ver o filme, porque eu gosto muito do Gambit mesmo. Eu queria ter visto um pouco mais da relação dele com a Jubileu, que na animação antiga eles são bem mais próximos do que... Pelo que eu me lembro, pelo menos, eu lembro de uns episódios que era um episódio inteiro só dos dois, por exemplo, sabe? Eu não lembro se a Jubileu tinha um crush nele, alguma coisa assim. Eu me lembro de alguma coisa assim. Eu queria ter visto um pouco mais disso.
E eu queria ter visto um desenvolvimento no geral dele. Realmente, ele só apareceu mais mesmo pra morrer, o filho da mãe. Eu fiquei com pena, assim, eu fiquei triste. Eu chorei mesmo quando ele morreu. E eu fiquei tipo, caraca, cara, não acredito que ele morreu já, cara. Eu queria ter visto mais antes disso acontecer. Você falou que quando se trata da Marvel, o personagem morre e é normal ele voltar. Isso é verdade. Inclusive, como a gente já viu no último episódio, né? O que aconteceu, cada um foi pra uma época e tudo mais. Já mostrou ali o Apocalipse, né? Finalzinho. Então, assim, provavelmente o Gambit deve voltar para o arco do Apocalipse, como um dos guerreiros do Apocalipse. Porque, não sei se você sabe, nos quadrinhos ele é revivido para ser um dos guerreiros do Apocalipse. Então, meio que já sei que, eventualmente, ele volta pra aparecer mais, sabe? E dar um alívio pra quem gosta dele. Sim. Mas eu queria ter visto mais dele agora. Eu também, mano. Eu fiquei com pena. Em seguida, nós temos Roberto da Costa e Jubileu. Você gosta desse casal? Você apoia? Você não tá nem aí? Jubileu eu sei que você odeia, né? Caraca, odeia? Não, brincadeira. Eu acho legal o ponto de vista dele ser diferente, sabe? Que traz aquele negócio de, tipo assim, de forma mais leve, só que o que retratou o Professor Xavier e o Magneto, né? Que são pontos de vista diferentes em relação aos mutantes e à sociedade. Assim, ele apareceu bastante, a temporada começou mostrando ele e tudo mais. Ele teve um episódio só dele com a Jubileu, ele teve um desenvolvimento, só que assim, em questão de poder, né, e essas coisas, eu acho que isso vai ser abordado mais no futuro, porque ele ainda nem sabe o que ele faz, por exemplo, ele aprendeu a voar agora, sei lá, sabe? Ele tá se descobrindo. Eu acho que isso foi um tom certo, até, porque tinha muita coisa acontecendo, muita coisa pra explicar. Eu acho que não tinha muito como parar pra mostrar que o Roberto da Costa tava descobrindo os poderes. Eu acho que isso vai ser desenvolvido no futuro, então eu acho de boa não ter desenvolvido tanto. A Jubileu, como eu disse, eu não sou tão fã, mas eu queria ver uma retratação da Jubileu onde ela cresce. Porque desde a animação antiga, né, pra agora, se passaram uns anos, certo? Ou eu tô errado? Acho que tem. Acho que sim, acho que se passou um tempo, sim. Então, ela é a única que não mudou. Ela é a única que continua sendo muito jovenzinha, assim. Eu achei também o design dela. Pra mim, o design dela pareceu que ela ficou ainda mais jovem do que como ela era antes. Eu achei. Acho que eles podiam ter envelhecido ela um pouquinho mais, sabe? Deixar com alguns traços de personalidade mais adultos, talvez, sabe? Uns negócios assim. Eu acho que eu ia começar a gostar mais dela. Ela é tipo o Peter Pan, pô, ela não cresce nunca. É verdade. Mano, mas assim, eu fiquei muito feliz quando eu descobri que o Roberto da Costa tá nessa série, que ele tá nessa temporada, que ele terminou sendo um membro dos X-Men, velho. Mano, o Roberto da Costa é um mutante brasileiro, dublado por um brasileiro, sabe? Assim, eu pirei nessa representatividade. Eu fiquei, mano, tem um brasileiro nos X-Men. A série começa com um brasileiro, velho. Um menino sendo sequestrado e os X-Men indo resgatar ele. E ele sendo, digamos assim, a nova Jubileu, né? Que é a nova pessoa que é introduzida logo no começo da série. Eu pirei nisso, eu achei muito bom. Mas eu achei que era só o primeiro episódio. Eu achei que ele ia aparecer só no primeiro episódio e ia ficar nisso. Sendo que a série continuou e ele continuou aparecendo. E ele terminou, ele ainda é membro dos X-Men. E eu fiquei muito feliz porque tem um brasileiro ali, velho. Entendeu? Tipo, membro dos X-Men. Eu pirei de verdade nisso, sabe? Então assim, eu fiquei feliz. Isso eu gostei bastante. Quando eu vi o nome, tipo assim, eu conhecia o Mancha Solar pouco. Eu conhecia pouco. Eu não sabia que o nome dele era Roberto da Costa. Quando eu vi que era um nome tão brasileirado, eu fui pesquisar e falei, caraca, o cara é brasileiro mesmo? Isso foi uma coisa que eu gostei mesmo. E realmente, eu achei que ele ia aparecer somente no primeiro episódio também. Achei que ia ser tipo uma daquelas participações especiaisinhas, sabe? Tipo, sim. Eu não imaginei que ele ia realmente ter uma certa evolução, começar a mostrar mais dos poderes. Eu não imaginei mesmo que ele ia ter um arco de descoberta, né? De ter que se aceitar e tudo mais. Eu não imaginei mesmo. Isso daí foi uma coisa que eu gostei. Sim. Eu quero ver no futuro ele com os poderes aflorados aí, utilizando 100% e lutando mesmo, sabe? Tipo, eu acho que vai ser muito maneiro. Acho que ficou bem redondinho, sabe? Esse arco dele. Sim. Ficou bem legal. Ficou. No futuro vai ficar maneiro também. Mas bora ver se ele vai continuar nos X-Men, né? Porque ele é mais popular sendo um dos fundadores dos Novos Mutantes. Aquele grupo que até teve um filme com a magia, com várias pessoas. E ele é um dos fundadores lá, desse grupo. Então vamos ver se ele vai sair dos X-Men, se ele vai continuar. Bora ver no que vai dar, né? Mas o que importa é que ele teve bastante destaque, eu fiquei muito feliz.
Em seguida, trouxe também Morpho e Wolverine pra finalizar essa parte dos personagens. Eu coloquei eles juntos porque eu queria saber, você também vê uma vibe, uma coisa meio, talvez eles sejam um casal, ou talvez não, ou sou eu tendo um derrame? O que você acha? Desde a primeira parte que aparece eles, eu já tava sentindo essa vibezinha. Não tô lembrando agora, acho que eles estavam saindo de uma sessão de treinamento, alguma coisa, e teve alguma piada, alguma piadinha, alguma coisinha relacionada a isso, tipo, alguma sacada assim que quem assiste vê. Eu não lembro exatamente, mas teve uma coisinha, eu já fiquei com uma pulga atrás dele. Fiquei, será que o Morpho tá interessado no Logan, cara? Eu acho que o Wolverine tava no banho, um negócio assim. Isso. Aí o Morpho foi e deu em cima dele, mas aí ele descobriu que era o Senhor Sinistro. Eu lembro disso, velho. Isso, eu lembro. E daí depois também, no final, né, agora ele virando a Jean Grey, falando que o Logan gostaria de ouvir vindo da Jean Grey, eu senti que foi muito também o que o Morpho gostaria de falar pro Logan. Eu gosto bastante desse negócio. Eu não acho que vai muito pra frente, eu acho que vai ficar muito nesse chove não molha. Eu acho que vai ser muito unilateral esse amor, vamos assim dizer. Sim. O Logan tem um carinho pelo Morpho, assim, mas eu acho que é mais questão de amizade mesmo. E acredito que o Morpho ele tem esse negócio de tipo sentir um amor a mais, assim, um negócio meio reprimido ali pelo Logan, não tem muita coragem de assumir, não tem muita coragem de falar, não sei. Mas eu gosto dessa dinâmica, eu acho muito bonitinho. Eu queria que desenvolvessem mais o Morpho, inclusive. Quando você começou a falar de personagem, assim, negócio de desenvolver personagem e tal, o primeiro personagem que veio na minha cabeça foi o Morpho. Basicamente, ele só apareceu, assim, nas cenas de luta e tudo mais, ele apareceu mais pra ser aquele fanservice. Então, tipo assim, ele vira o Hulk, aí tu fica, caraca, o Hulk! Exato. Ele vira o Homem Elástico, tu fica, caraca, o Homem Elástico, sabe? Tipo, o Mercúrio. Sim. Então, assim, cada episódio tem na hora da luta ele vira um personagem que não apareceria, mas graças a ele aparece na animação. Eu gosto disso, só que eu queria ver ele mais ativo mesmo, sabe? Do que só como fanservice. Sim, eu concordo, mas assim, sobre os poderes dele, eu gostei que Morpho é mais um personagem, assim como o Ciclope, que quando você vê o poder, você pensa, tá, só dá pra fazer isso de um jeito. Mas aí o roteiro vai e cria vários cenários que ele consegue usar o poder de uma forma muito inteligente, muito interessante, entendeu? Muito Por versátil, exemplo, né? Isso, muito, muito, muito. Na animação original, eu lembro que ele, de vez em quando, ele realmente virava personagens famosos, mas ele usava mais pra, tipo, se infiltrar em lugares, ou tipo assim, fingir ser um guarda, algum funcionário de algum lugar e tudo mais. Mas nesse nível aqui, eu acho que é uma coisa nova, assim, pra esse personagem. E eu gostei que todo episódio ele virava alguém super interessante que realmente poderia ser útil naquela batalha, entendeu? Ele já virou tanta gente, velho. Ele virou o Fanático, o Blob, tipo, virou o Mercúrio, como você falou. Ele virou a magia, aí depois virou a magia, tipo, possuída com aqueles chifres. Ele já virou tanta gente legal. E tipo assim, às vezes, eu esqueci que ele tava lá. Aí quando aparecia um personagem do nada, eu pensava, oxe, você veio da onde, velho? Aí depois que eu me toquei, não, é o Morpho. E, tipo, isso aconteceu várias vezes comigo. Isso aconteceu várias vezes comigo. Sabe a hora que aparece o Mercúrio? Que ele vira o Mercúrio? No meio daquela luta, eu fiquei, caraca, o Mercúrio veio de onde? Nossa, esse cara é rápido mesmo. Aí eu voltei assim, eu tive que voltar. Aí eu, é o Morpho. Tá. Sim. Nesse podcast eu descubro que nós compartilhamos o mesmo neurônio, porque aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Eu voltei, aí eu vi, é o Morpho. Aí depois, enfim, depois eu me toquei. Mas eu achei muito bom, tipo, ele até virou o Homem Elástico, né, como você falou, enfim. Sim. Então, muito ali eu gritei, muito Foi? Eu fiquei, caraca, Homem Elástico! Pois é. Sem contar com as várias participações especiais que tiveram no geral, né? Tipo, Nossa. A gente conseguiu ver quem? Demolidor, Homem-Aranha, né? Imagino que você deva ter surtado quando isso aconteceu. Demais. Eu assisti umas 3 vezes, eu voltei umas 3, 4 vezes essa cena. 5 segundinhos, né, do Homem-Aranha, eu fiquei, nossa, cara, imagina uma animação inteira só dele. Caraca. Mas eu acho que vem aí, viu, mano? Eu acho que vem, o sucesso cara. Que tá fazendo, mano, vai vir com certeza, eu acho. A Marvel, ela tá com uma animação do Homem-Aranha aí que tava pra sair já bem antes, não sei se você sabe. Sim, tô ligado. Só que essa animação tá passando por vários problemas aí, troca de roteiro, troca de nome, troca de um monte de coisa. Então eu acho que talvez no final das contas essa animação vai virar, com o sucesso que tá fazendo, eles vão desistir dessa animação, vão reformular ela inteira pra fazer tipo o que estão fazendo com o X-Men, com a animação antiga do Homem-Aranha. É o que eu imagino. Sim.
E eu acho que com o sucesso dos X-Men, eu acho que eles merecem. Acho que É. os fãs do Homem-Aranha merecem ter a sua saga continuando aí firme e forte, né? Trouxe até a Mary Jane, né? Foi? Trouxe a Mary Você Jane? não viu, não? Eu não reconheci, não, confesso. Caraca, no último episódio aparece o Peter e a Mary Jane. O Homem-Aranha sem a roupa, o Peter. Ah, eu não vi não, então. É, Eu só bem lembro último. ele com o uniforme. Então, Então eu não reconheci. Tu não deve ter reconhecido. Na hora eu falei, a Mary Jane! Aí depois que eu vi que o Peter tava do lado também. Ah, nossa, mas você reconheceu a Mary Jane? É tipo uma ruiva aleatória, não é não? Tipo, como é que vocês... Não, essa aí é a Mary Jane. Tipo, É que ela tava com a roupa exata. Os dois Ah, estavam, na real, com a entendi. roupa exata que usava na animação, entendeu? E Sim. o cabelinho, a franjinha, assim, tava tudo Uhum. muito igual. Sim. Acontece no meio daquela a cena onde no último episódio mostra vários heróis, né? Em vários momentos da vida, Sim. ali, várias coisas acontecendo no meio do desastre. Então mostra uma hora onde tá o Peter e a Mary Jane olhando uma tela de uma TV, assim, no meio da rua. Ah, entendi. Sim, mano, eu acho que eu devo ter perdido. Mas eu devo ter visto, mas eu não acho que eu associei, sabe? Saco. Uhum. Não, mas nós temos várias aparições especiais, principalmente no final, e eles investiram muito nisso que eu achei ótimo, e sempre a versão retrô desses personagens, nunca a Isso. versão atualizada. Tipo, eu adorei que o Doutor Estranho realmente tava fazendo uma cirurgia, tipo, usando magia, eu achei Usando muito bom magia. aquilo. Foi Sim, muito bom. Teve também o Demolidor, né? Teve o O Pantera Demolidor foi Negra. muito bom. Assim, Pantera Negra, é verdade, esquecida. Parece Sim. Wakanda, cara. Wakanda sendo Parece. invadida, né? As Dora Milaje atrás. Nossa, achei Sim. muito bom. Eu adoro as Dora Milaje, velho. Nossa. Eu nem tinha visto as Dora Milaje, na hora eu fiquei surpreso com Pantera Negra. Minha namorada falou, ih, a carequinha, a Dora Milaje. Exatamente, sim. Ah, mas que bom que até isso eles lembram, né? O universo, ele tá muito expandido, né? Não é só X-Men. Isso me deixou muito feliz. Todos os traços estão muito parecidos. O Homem de Ferro com a armadura retrô, por exemplo, também foi uma coisa que eles deixaram. Esteticamente, eu não curto tanto esse estilo de armadura, que eu acho muito bruta, assim. Eu gosto de um negócio um pouco mais clean. Mas eu achei legal que, como tá deixando tudo no aspecto retrô, deixou a armadura retrô, combinou, sabe? Acho que ia ficar destoando se deixar, assim, uma armadura mais atual, mais relacionada aos filmes, sabe? Justo. Seguindo aqui, meu amigo Lucas, com o futuro, né? O que a gente já sabe sobre o futuro dessa série? Você já comentou aí umas coisas bem interessantes sobre o Apocalipse, sobre o Gambit, mas já avisando que foi anunciado o quê? Uma segunda temporada já está sendo produzida, e inclusive o roteiro da terceira temporada. Então, assim, no mínimo mais 2 temporadas vamos ter aí, viu? Fãzinhos aí dos X-Men podem ficar felizes. Vamos ter mais. E, assim, essa primeira teve um total de 10 episódios, na faixa dos seus 30, 40 minutos aí. Termina com uma aventura, né, como o Lucas falou, dividida em 3 partes, onde os X-Men, né, eles conseguem evitar que o asteroide M ele colida com a Terra, mas eles acabam sendo transportados para diferentes momentos do tempo. Jean e Scott vão para o futuro e conhecem o Cable criança, né, que eles enviaram para ser curado aí da doença que o Senhor Sinistro acabou colocando nele. Wolverine e Morpho, não sabemos, não temos verdade, ideia. Né? Não mostrou. Pois é, e o resto da equipe vai parar no passado, no Antigo Egito, na mesma época que o Apocalipse, né, que ele tava surgindo aí. Aí eu queria saber o que você acha que vai sair disso, né? Pra onde você acha que esses personagens vão com esses ganchos todos? O que você acha que vai acontecer na próxima temporada? Falando sobre o Scott e a Jean, eu de verdade não faço a menor ideia do que esperar. Não sei mesmo como que é o futuro dos X-Men, assim, tipo, nessa parte, a parte do Cable e tal, é uma coisa que eu não sou por dentro. Certo. Então vai ser uma coisa muito nova pra mim. Eu acho que vai ser fofo, porque vai ter a relação de... Eles vão poder ver um pouco dele criança, né, que é o que eles não tiveram. Acho que vai ser muito legal isso. Mas tirando isso, eu não faço a menor ideia do que esperar. Agora, a parte do Apocalipse é uma coisa que eu hypei quando ele tirou a máscara. Antes dele tirar a máscara, eu fiquei, quem é esse random? Quando ele tirou a máscara, eu vi as marcas na boca, eu, caraca, o Apocalipse! Sim. Eu acho que vai ser muito bom, cara. Acho que vai ser surreal. Eu acho que vai dar início a esse arco mesmo do Apocalipse. Sim. Eu acho que o Gambit, provavelmente, como eu disse, deve voltar talvez na segunda temporada. A Vampira, ela foi junto pro passado? Foi. Todo mundo tava no passado, isso, menos o Wolverine e o Morpho. Então, eu acho que provavelmente o Gambit deve estar mesmo, até vai ter esse reencontro, provavelmente, entre a Vampira e o Gambit, né?
Só que provavelmente ele vai voltar meio do mal, meio maligno, né? Por conta do apocalipse e tudo mais. Eu acho que vai ser uma dinâmica bem maneira. Eu acho que vai ser muito maneiro. Deve lembrar, talvez, um pouco o que tentou fazer o filme do X-Men Apocalipse. Acho que deve fazer de forma melhor, porque o filme é meio fraco. Então, você acabou de falar justamente da cena pós-crédito do último episódio que, pros ouvintes que não conferiram, tem uma cena assim, se eu não me engano, de todos os episódios, esse é o único que tem uma cena pós-crédito, é justamente o último episódio, né? Mostrando que o Apocalipse também tá no nosso tempo presente, além dele estar no passado, no Antigo Egito, ele também tá no presente, segurando uma das cartas do Gambit. Cara, e eu aí não vi a pós-crédito. Você não viu? Eu não sabia que tinha pós-crédito. E como é que você sabe que ele vai transformar o Gambit no... Porque a teoria é justamente essa, vendo essa... Nossa, então eu tô muito feliz, porque eu acertei. Então você teorizou isso sem saber, sem ter visto a cena pós-créditos. Sim, eu não tinha visto, eu nem sabia que tinha pós-crédito. Mano, genial. Bom saber. São nesses momentos que eu vejo que eu escolhi a pessoa certa pra me acompanhar aqui nesse episódio, tá vendo? Ele já tá prevendo aí. Ele nem assistiu, mas ele já sabe, tá vendo? Eu vou até ver lá. Vou ter que Veja, mano, eu veja. vou lá ver essa pós-crédito. Mas é bem rapidinho, aí ele segurando uma das cartas do Gambit. Aí os fãs começaram a teorizar, né? Que foi o que você falou, que ele vai unir os 4 cavaleiros de novo. E um deles vai ser justamente o Gambit, retornando dos mortos. Tanto que nos quadrinhos... Realmente, como você falou, ele já foi um dos 4 cavaleiros, acho que até a morte, e isso explicaria como que ele conseguiu voltar à vida e tudo mais. Então, tudo leva a crer que se ele voltar mesmo, vai ser desse jeito. Então, assim, suas teorias, ao que tudo leva a crer, né, estão certas. Então, arrasou aí, viu, Lucas? Parabéns. Nossa, eu fiquei feliz esse ano agora que eu não sou... Quando você, sabe, só pega o hype das coisas. Ah, pose? Eu descobri que eu sou um fã de... É, um pose, isso. Eu descobri que eu sou um fã de verdade, ufa. Não, mas é verdade, pois é. E foi aquilo que eu falei, como nos quadrinhos ninguém morre de verdade, talvez seja só questão de tempo até vermos o Gambit de novo, né? Tudo leva a crer que o Apocalipse vai ser um dos grandes vilões da próxima temporada, estando aí no passado, no presente, talvez até no futuro, né? Naquela realidade do Cable criança, a gente não sabe. Pois é, eu tô curioso, Mas assim, apesar de tudo isso, pessoalmente eu ia achar o máximo, se eu pudesse escolher assim, alguma coisa pra acontecer. Se a Lince Negra finalmente aparecesse nessa série. Eu acho que na original, eles preferiram introduzir a Jubileu do que a Kitty. Mas acho que todos nós podemos concordar que se a Kitty aparecer nas próximas temporadas, ia deixar tudo ainda mais interessante. Ela, o Noturno, o Homem de Gelo, eu adoro assim esse grupinho, sabe? Eu preciso ver todos juntos em um episódio urgentemente, sim. Mas eu quero saber de você, Lucas. Você tem alguma expectativa pessoal, assim como fã mesmo, além dos ganchos que eles deram? Eu não tinha parado pra pensar muito por esse lado, não. Agora que você falou, realmente, eu senti um pouco de falta do Homem de Gelo. E da Kitty também, até a relação deles dois, né? Eu gosto muito da Kitty, até por conta dos filmes. Ela teve uma certa relevância, né, nos filmes. Sim. E eu cresci vendo isso e tal. E também o Homem de Gelo, eu sempre gostei muito dele. Desde quando era criança, quando ele ainda não virava por completo de gelo, sabe? Sim. E só no confronto final que ele foi ficar completamente de gelo. Eu fiquei, agora sim é o Homem de Gelo, não é o garoto que solta gelo da mão. É verdade, E realmente, se eu visse eles dois, eu ia curtir bastante. A relação deles com o Noturno ia ficar bem interessante. Maravilha, eu também espero que isso aconteça. Eu sei que eles têm muitos personagens, mas eu senti que essa primeira temporada conseguiu fazer a difícil tarefa de conseguir conciliar a grande maioria. Até a Vampira e a Tempestade, que eu tava falando que foram meio deixadas de lado, até elas tiveram um arco, entendeu? Até elas tiveram o que fazer, elas não foram esnobadas, entendeu? Então eu ficaria confiante se eles trouxessem mais personagens, tipo esses personagens, né? Eu ia ficar muito feliz, eu ia ficar muito feliz. Muito bom. Agora, uma coisa que a gente não conversou sobre, que eu acho que é bem interessante pro futuro, é Wolverine sem Adamantium. Mas o Magneto tirou tudo? Tirou completamente. Ele não tem mais o Adamantium? Ele tá sem Adamantium no corpo agora. Mas é porque eles não falaram sobre isso, né? Tipo, a gente viu... Eu não sei, eu acho que o Magneto tinha colocado de volta, ou que ele tinha tirado só uma parte. Mas ele realmente tirou tudo. Tudo do corpo dele. Nada disse, né? Ele não teve nenhum diagnóstico, nem nada ainda. Mas nos quadrinhos tem isso, do Magneto retirar... Não sei se é o Magneto, pra falar a verdade, mas tem esse arco do Wolverine perder completamente o Adamantium.
Certo. E daí ele tem todo um arco de redescoberta depois, ele sai dos X-Men por um tempo, ele começa a ter umas histórias solo, e os poderes de cura dele acabam sendo amplificados, porque o Adamantium, ele é tipo um veneno, né? O Adamantium, ele envenena o Wolverine. Então, sem isso, ele fica muito mais rápido, porque o Adamantium deixa ele pesado, e o fator de cura dele fica impressionantemente mais poderoso, entendeu? Entendi. Porém, antes disso, ele fica por um tempo sem o poder de cura. Certo. Ele se machucou tanto por perder o Adamantium na força, né? Pô, saiu pelos poros dele, imagina. Sim. Que o fator de cura dele chegou no nível extremo. Sim, aí ele ficou um tempo sem, né? Nos quadrinhos ele fica um tempo sem o fator de cura, inclusive ele chega a quase morrer, assim, tipo, ele cai duro quando ele tenta tirar as garras e dói pra caraca e ele não consegue se curar. Porque sempre que saem as garras dói muito e ele se machuca, né? Então sem esse fator de cura isso vira um problemão pra ele. Entendi. Aí por isso que tem todo esse arco de redescoberta dele e tudo mais. Eu acho que vai ser muito maneiro pro futuro, se tiver. Sim, então já é uma coisa que a gente pode esperar realmente pra próxima temporada, né? Sem contar que a gente não sabe exatamente aonde que ele foi parar, se ele tá consciente, provavelmente ele ainda tá inconsciente, talvez em coma, e diga aí, ele e o Morpho sozinhos em alguma realidade. O Morpho que tem que dar conta aí do recado, né? Até eles serem resgatados e tudo mais. Então, realmente foi um ponto interessante que você falou. E aí o jeito é esperar, né? Pra ver o que acontece. Pois é. Vai ter alguma viagem no tempo. Deve ter. Porque já vimos ali no finalzinho, né? O Fera, né? Não, o Fera tava? Não, foi... Tava só o Bishop e o Forge. Isso, eles dois, isso. Né? Só eles dois. Então, provavelmente, com o Bishop vai ter viagem no tempo, né? E eu não sei se você reparou nessa cena. Lá atrás tinha um painel, assim, um mural com a foto de vários mutantes. Eu vi. Você viu que tinham outros além dos X-Men que aparecem? Muito interessante. Acho que, por exemplo, a Wanda, parece que a Wanda tá fora do mundo, né? Fora da Terra. Tem o Colossus, aparece lá também. O Colosso é um, por exemplo, que eu gostaria de ver. Eu me amarro no Colosso. Eu acho que eu ia gostar muito de ver ele no futuro. Talvez ele apareça agora, porque os X-Men vão estar desfalcados. Então vai ter que pegar uma galera nova aí. Exatamente. Né? Pra ir pro futuro, pra ir pro passado, pra resolver esse problema. Pois é, exatamente. Eu realmente estou bem curioso para saber qual vai ser o próximo passo e saber que eles já estão produzindo a próxima temporada. Talvez, se a gente tiver sorte pro próximo ano, eu já fico mais animado em saber que a gente não vai ter que esperar muito. Será que eu consigo lembrar tudo o que aconteceu até o próximo ano? Provavelmente não, talvez eu esqueça de muita coisa. Eu vou ter que rever. Eu já sei disso. Mas eu queria saber de você, Lucas, se, no geral, assim, resumindo, valeu a pena conferir a série? Qual é o público-alvo que você diria que ela engloba? São só os fãs ou você acha que pessoas de todas as idades? Como é que isso aí pra você? Você acha que valeu a pena ter conferido? Bom, essa série ela tá sendo muito boa porque ela vai trazer tanta galera que é fã, que viu lá do passado, tanta galera dos quadrinhos, tem muita referência à animação antiga, como a gente já falou aí. E ela tá muito, de certa forma, didática, vamos assim dizer, pra galera nova. Ela explica também muitas coisas pra quem nunca viu nada de X-Men. Se você nunca viu nada de X-Men, você consegue ter uma ideia ali, sabe? Sim. Obviamente, vão ter coisas que vão passar batidas se você não viu nada, não conhece muito da história. Mas dá super pra você começar dali, sabe? Eu acho que isso é muito bom. E o tom da série, ele tá muito bom porque, assim, não um desenhozinho, sabe? É tipo um negócio com um tom mais sério. Tanto em questão gráfica, de mostrar sangue, não ter medo de mostrar feridas, não ter nenhum medo nisso, nessa questão. Ela também tá abordando muito a questão bem séria. Eu achei muito louco que colocaram o Magneto como se ele estivesse sendo crucificado em forma de X e mostrando a tatuagem dele, né, dos campos de concentração, por exemplo, remetendo ao nazismo e tudo mais. Eu achei muito bom. Então, tipo, a série não tá com medo de abordar temas sérios. Isso tá ótimo. Eu daria, tipo assim, se fosse pra dar uma nota, cara, tem uns defeitinhos, tem uns erros de continuidade que eu já vi de um episódio pra outro, por exemplo, mas eu daria facilmente um 8,5, 9 de 10, cara. Olha aí. Eu diria que é facilmente uma das melhores animações de super-herói dos últimos tempos. Dos últimos anos aí. É mesmo? Olha que a concorrência ultimamente tá pesada, viu? Eu acho que ganha facilmente, por exemplo, de... Qual que é aquela... Caraca, qual que é o nome dele? Esqueci agora. Invincible? Isso, essa mesmo. Eu acho que ganha facilmente, cara. Você acha, mano? Acho que gostei, ganha facilmente. Interessante.
Que bom que você acha isso, eu concordo, eu acho que é uma série maravilhosa. No geral, acho que X-Men 97, pelo menos pra essa primeira temporada, foi aquilo que eu falei, né? É feito de fãs pra fãs. Você vê que eles sabem bem o que estão fazendo e super honram o legado da série original dos X-Men. Não só no sentido de manter a estética dos anos 90, né, com uma animação refinada, trazendo todo um design da época, a paleta de cores, os designs das roupas, dos poderes, mas assim, honrando também no sentido de manter as histórias e os personagens simplesmente sensacionais. De algumas formas, eu diria até melhorando o que já foi feito antes, porque você sente quando a história toma rumos mais adultos, né, mais sombrios, aquilo que você falou, até o sangue nas batalhas, né, não lembro da animação original ter mostrado sangue ou marcas de violência, mas aqui até nisso ele se compromete com o público adulto, e claro que continua uma série para todas as idades, eu não acho que chega a ser um Invincible da vida, não é uma série gráfica, mas tem tudo que a original tinha e ainda se permite ser mais sofisticada, mais adulta, e priorizar os fãs dos quadrinhos, né, e da série como público-alvo, eu diria. Essa escolha de priorizar esses públicos acabou sendo uma ótima escolha, eu diria, mas eu fico me perguntando o quão convidativa, o quão acessíveis, né, vamos dizer assim, as histórias loucas e meio confusas vão ser para os novos públicos, se eles realmente quiserem expandir o número de pessoas assistindo. Eu não acho que eles limitam grotescamente, me pergunto quanto além dos fãs eles vão conseguir conquistar com essa série, sabe? E se eles quiserem que a série seja muito popular e que atraia muitas pessoas, vai ter que realmente furar a bolha dos fãs e ir além, né? E a gente tá falando de uma série que lida com o quê? Clonagem, um sentinela orgânico tecnopata, né? Viagem no tempo. Viagem no tempo, um demônio que é uma coruja estranha, né? E assim, e nem sempre tudo faz muito sentido, a não ser que você seja fã mesmo desses tipos de narrativas, já esteja familiarizado, mas essa é a minha única preocupação. Falando como fã, foi uma experiência maravilhosa e, como eu falei antes, não vejo a hora de assistir a segunda temporada, que tem tudo pra vir o quanto antes, né? Se Deus quiser. Quando se trata de viagem no tempo, uma coisa que limita um pouco, pode limitar um pouco o público, né? O roteiro ele tem que tomar um certo cuidado, porque ao mesmo tempo ele tem que valorizar a galera que é fã e não deixar uma coisa muito fácil, vamos dizer assim, né? De entender, porque viagem no tempo é um negócio complexo. E eles têm que conseguir deixar uma coisa também não tão complexa pra galera que é mais casual, vamos assim dizer, né? Sim. Eu acho que isso pode ser algum problema, talvez. Mas eu acho que como eles estão conseguindo fazer um roteiro bem amarradinho, no geral, acho que eles vão conseguir contornar isso. Eu espero que sim. Até porque meio que, apesar de ser partes diferentes da Marvel, né? A parte de animação, a parte de filmes e tal, meio que a Marvel já soube adaptar a viagem no tempo, né? De uma forma que ficou fácil de entender, pra quem não entende tão lá nos filmes. Então acho que talvez eles consigam com facilidade fazer isso também na animação. Mas pra isso a gente fica só no aguardo, né? A gente fica curioso, esperando um trailer, um pôster, qualquer coisa, os episódios. Mas eu queria saber de vocês, ouvintes, fãs dos X-Men, realmente já conhecer as loucuras desse mundo mutante pelos quadrinhos ajudou vocês a acompanhar essa série? Qual é o personagem favorito de vocês? Comentem lá no Instagram, @sessãoas6, ou na caixa de comentários, né, lá do YouTube, caso acompanhem por lá. O canal se chama Podcast Sessão às 6 mesmo, não tem erro, que eu adoro trocar uma ideia com vocês. E assim vamos chegando ao final da discussão de hoje sobre a primeira temporada de X-Men 97. Antes de mais nada, eu quero agradecer demais ao meu amigo Lucas Garcia por ter topado participar. E se quiser, já manda suas redes sociais aí para o pessoal conhecer mais do seu trabalho, que a hora é essa. Bom, primeiro eu queria dizer que essa conversa foi muito, muito gostosa. É muito bom conversar de fã pra fã, sabe? Sim. Cara, pra falar a verdade, eu vi aqui agora que a gente tá conversando por quase 2 horas e parece que eu tô conversando há 20 minutos. Sim, de verdade, foi realmente. Muito boa, é muito bom conversar contigo. Pode me chamar pra outras vezes, com certeza eu vou aceitar. Ah, valeu, mano. E, bom, as minhas redes sociais no Instagram vocês podem me achar como Luke, com K, né? Luke.Spidey. E lá você vai encontrar um pouco de conteúdo de cosplay. Por mais que eu esteja meio pausado disso no momento, porque eu tô focando um pouco mais em edição, um pouco mais no YouTube.
Mas em breve devo voltar com certeza. E no YouTube você encontra como Luke. Lá eu tô fazendo vídeos relacionados a jogos, contando histórias de jogos de forma imersiva, atmosférica. Vocês todos vão gostar e estão todos convidados. Maravilha, repetindo que o link do canal do Lucas vai estar na descrição, tá bom? Mas é isso, maravilha. Agora, queridos ouvintes, um aviso antes de encerrarmos, tá bom? Como eu não consegui tirar umas férias do podcast depois do Oscar, que é o que eu normalmente faço, decidi tirar só agora, tá bom? Ou seja, esse é o último episódio até segunda ordem. Tô precisando colocar umas coisas em dia do meu TCC, tá certo? Da faculdade. Mas nos encontraremos de novo daqui a mais ou menos um mês. Talvez com a chegada de um certo filme dos mutantes nos cinemas, não sei, talvez. Mas até lá, todos os episódios, quase 200 episódios aí do Sessão às 6, já estão disponíveis aí nas principais plataformas digitais para vocês maratonarem, caso não tenham escutado algum, ou caso tenham salvo para escutar depois, tá bom? Recomendo. E em breve nós voltamos com mais filmes e séries, beleza? Se você escutou até aqui, poxa, muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Tenham uma ótima semana. Um beijo enorme e até mais.